e que nós possamos ter um estudo proveitoso nessa noite, né? Que é uma oportunidade de aprendizado para todos nós. Todos somos aprendizes, não é? E estudar o Evangelho, estudar Espiritismo é uma bênção em nossas vidas. E nós escolhemos para a nossa reflexão desta noite o capítulo 14 de o livro A Gênese, de Allan Kardec. Esse capítulo, o título é Os Fluidos, é um capítulo fascinante, interessantíssimo, e que é muito importante que nós tenhamos conhecimento de toda essa questão dos fluidos. Se você procurar no dicionário Aurélio, você vai encontrar a definição de fluido, que ele diz: fluidos é tudo aquilo que corre ou se expande à maneira de um líquido ou gás. Então, tudo aquilo que corre, que se expande, é fluido. Água é fluido, gasolina é fluido, leite é fluido. Então, a concepção da ciência sobre fluido é essa. Acontece que, de uma forma geral, a designação de fluido diz respeito à matéria não sólida, a qual pode apresentar-se nas fases pastosa, líquida, gasosa e radiante. Então, nós temos aqui, quando você tem uma água numa vasilha, ali ela está em estado natural, ela é líquida. Quando você congela essa água, ela se torna pastosa, né? Ela vira gelo. Quando você ferve essa água, ela é gasosa. Mas o sábio inglês William Crookes, que descobriu um outro estado da matéria que ele denominou de estado radiante. E ele quis dizer com isso que o fluido pode se apresentar, além desses estados aqui da matéria, que a ciência estuda, existe um outro estado, que é o estado radiante, que a matéria ela se apresenta de uma forma bem etérea, bem sutil, que é a matéria do mundo espiritual, e que é a matéria que ele descobriu quando ele descobriu a materialização dos espíritos, que ele conversava com o espírito de Kate King, né? Que se materializava ali. Então, William Crookes, que era um notável cientista inglês, ele foi dado a ele pela rainha da Inglaterra o título de Sir William Crookes, pelos trabalhos, pela contribuição relevante e muito importante que ele deu à ciência.
E tem um livro muito interessante, o título é Kate King. É um livro fininho que ele relata a sua experiência de materialização com o espírito Kate King. Vale a pena conhecer esse livro. Então, nós, através dos ensinamentos dos espíritos superiores, nós ficamos sabendo que existem outras matérias de natureza fluídica que são desconhecidas da ciência nossa aqui, né? Mas que são conhecidas das religiões orientais. Leon Denis, no livro No Invisível, no capítulo 15, ele vai dizer que o estudo dos fenômenos espíritas nos fez conhecer estados da matéria e condições de vida que a ciência havia longo tempo ignorado. Ficamos sabendo que, além do estado gasoso e do estado radiante descoberto por William Crookes, a matéria tornada invisível, imponderável, se encontra sob formas cada vez mais sutis, que denominamos fluidos. À medida que se rarefaz, ela adquire novas propriedades e uma capacidade de irradiação sempre crescente. Então, ela se torna uma das formas de energia. Nós temos que lembrar que tudo no universo tem origem no fluido cósmico universal. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele define o fluido cósmico universal como o hálito divino, como a força poderosa do todo sábio, como o hausto do Criador. Então, tudo no universo, tudo, desde as galáxias, das estrelas, dos planetas, tem origem no fluido cósmico universal, que é esse hálito divino, né? E até chegar na nossa matéria aqui, né? Então, Kardec diz no livro A Gênese, nesse capítulo 14, que o fluido cósmico universal, em sua origem, ele é de uma pureza absoluta. Nós temos dificuldade de entender isso. Mas ele vai sofrer modificações, transformações, né, até chegar na condição dessa matéria grosseira, que é a matéria aqui do nosso mundo, que é essa matéria, que é uma matéria ponderável. Ela tem peso, ela tem espessura, ela tem largura, ela tem profundidade, não é? Você pega uma mesa, um armário, tem tudo isso. É a matéria do nosso mundo que é estudado pela ciência. E quando Paulo, lá na sua epístola aos Coríntios, ele diz assim: tudo é nele, tudo é dele, tudo é por ele. Paulo estava se referindo ao fluido cósmico universal. Ele estava se referindo a Deus, que é a origem de tudo. Então, André Luiz disse que o fluido
cósmico universal está espalhado no universo e todos nós estamos mergulhados nesse fluido, como os peixes estão mergulhados no oceano. Então, é uma definição muito clara que André Luiz nos traz para dizer, né, que tudo está em Deus, tudo é com Ele, tudo é nele, tudo é dele, como diz Paulo. E o fluido, esse fluido cósmico, ele sofre modificações, transformações, até chegar na nossa matéria, aqui do mundo físico. E no fluido cósmico encontram-se outros fluidos, como o fluido elétrico, o fluido magnético e muitos outros fluidos, né? Mas a origem é o fluido cósmico universal. E no livro dos Espíritos, na questão 22, quando Kardec vai estudar espírito e matéria, ele diz que o fluido pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Então, o fluido é matéria. Você não vê o fluido espiritual, né? Como você vê a nossa matéria aqui. Conforme Kardec diz, essa matéria é tão etérea e tão sutil que não causa impressão nenhuma aos nossos sentidos, mas é matéria, sempre é matéria. Por exemplo, quando você toma um passe, que você não está bem, o passe que é aplicado nos centros espíritas é o passe magnético espiritual, né? O médium doa do seu magnetismo animal que tem no corpo do médium, que não tem no perispírito, né? Dos espíritos. E você não vê esse fluido, não vê essa matéria, ela é muito sutil, mas você sente os benefícios e efeitos do passe. Então, é muito interessante isso. E o fluido, Kardec explica também que o fluido assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que é o estado primitivo normal, e o de materialização ou ponderabilidade, que é a matéria do nosso mundo. O fluido espiritual é imponderável para nós. Ele é o estado primitivo do fluido, né? Mas ele é matéria. Então, esse estado do fluido, esses estados, melhor dizendo, do fluido, dão origem aos fenômenos especiais, sendo que os fluidos imponderáveis ou etéreos são os fenômenos de natureza espiritual ou psíquica. E os de ponderabilidade são denominados fenômenos materiais. É o que acontece aqui.
Esses fluidos, esses fenômenos, os fenômenos de natureza espiritual, é o Espiritismo quem estuda. E eles dizem respeito à existência dos espíritos. E os de ordem material são estudados pela ciência. Kardec vai dizer aqui, no capítulo 14 do livro A Gênese, que esse nome fluido, essa denominação, fluidos espirituais, não é uma boa designação. Mas o nosso vocabulário é muito pobre para nós explicarmos com muitas palavras as coisas do mundo espiritual. E uma coisa também importante na nossa Terra, como é um mundo de expiações e provas, onde que o mal ainda predomina, Kardec vai dizer isso também no livro, nesse capítulo 14, ele vai dizer que esses fluidos que são mais próximos da materialidade é que compõem a atmosfera espiritual da Terra. É desse meio que os espíritos encarnados e desencarnados aurem, quer dizer, extraem os elementos necessários à sua existência. Quando André Luiz relata a primeira vez que ele saiu de nosso lar e veio visitar a Terra, que tinha uma caravana, né? Eles estavam com Clarencio, e eles estavam acostumados com aquela psicosfera, com aquela ambiência espiritual de nosso lar, onde tudo era mais sutil, mais leve, mais etéreo. Então, ele descreve as belezas de nosso lar, sendo que nosso lar está no umbral, mas o umbral tem vários planos, não é? Os mais próximos aqui da Terra são os mais pesados, os fluidos mais pesados. Então, André Luiz descreve os jardins, aquela água que corria ali, não é? Descreve escolas, as casas, tudo. O que são isso? São criações mentais dos espíritos que habitam ali nosso lar. Então, eles criam a ambiência espiritual de nosso lar com os fluidos, porque são, apesar de ser uma colônia de transição, os espíritos que estão ali, são espíritos que estão num nível melhor de evolução. Então, ali é tudo muito claro, tem muito sol, né? A descrição é linda. E eles vêm visitar a Terra com Clarencio. E quando eles estão descendo, estava tudo bem, de repente, num determinado trecho do caminho, André Luiz começou a sentir-se mal. Ele tinha dificuldade para respirar, ele estava arfando e não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, Clarencio, ele fala com Clarencio, e Clarencio diz a ele: nós estamos nos aproximando do planeta Terra. E as vibrações dos encarnados e desencarnados que habitam a Terra
são vibrações pesadas, são vibrações inferiores, não são fluidos puros. E Clarencio recomenda a ele que ele faça prece, para que ele, fazendo a prece, ele muda a sua frequência vibratória e saia daquela faixa de mal-estar que ele estava sentindo. Aí eles continuam, André Luiz de repente olha e vê o planeta Terra. E, para seu espanto, ao redor do planeta Terra, ele vê quilômetros de uma faixa escura. E ele fica espantado e pergunta para Clarencio, mas o que é aquilo ali? E ele fala, é o planeta Terra. E aquela faixa escura ao redor são as vibrações, os sentimentos, os pensamentos dos encarnados e desencarnados que habitam ali. Então, vejam como que nós temos que estudar o pensamento, entender o pensamento, para que nós entendermos o fluido, os fluidos, não é? Porque os fluidos são o resultado das vibrações, dos sentimentos, né, que nós exteriorizamos de nós. Então, quando nós pensamos... só um parênteses antes de falar isso. Nosso lar é essa colônia bonita, florida, ensolarada. Quando você lê Memórias de um Suicida, o Camilo Castelo Branco descreve ali que a ambiência do Vale dos Suicidas, daquela região toda, era uma ambiência escura, havia uma eterna névoa, o sol nunca aparecia. O que é essa ambiência? É o resultado das emanações, das vibrações dos espíritos que habitam ali, que estão ali. Então, o fluido, Kardec vai dizer no livro, no capítulo 14, que eles, por si só, eles são neutros. Eles não possuem qualidades. O que dá qualidades aos fluidos são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções. Então, Kardec vai dizer que, sob o ponto de vista de classificação dos bons e maus fluidos, e para especificar as qualidades, essas qualidades correspondem à diversidade dos nossos pensamentos. E Kardec vai dizer que as qualidades dos fluidos são adquiridas no meio onde se elaboram. Então, quando você está numa reunião em que os propósitos são elevados, em que todos estão unidos no mesmo objetivo do bem, do amor, da paz, da alegria, aquela ali é uma reunião simpática, como classifica Kardec. É um ambiente bom. Quando as pessoas que estão ali
e estão imbuídas de sentimentos inferiores, pensamentos de inveja, de raiva, de angústia, de pessimismo, né? O ambiente fica pesado, com fluidos muito inferiores. E são reuniões antipáticas. E Kardec diz no livro Viagem Espírita, em 1862, que os espíritos não vão a essas reuniões, cujas intenções e pensamentos dos encarnados e dos desencarnados que ali estão são pensamentos deletérios, nocivos. E ele diz que eles não vão porque eles sentem ali como se eles estivessem envoltos num manto de gelo. Tal o ambiente inferior. Então, quando você chega num ambiente em que há sentimentos inferiores, deletérios, a pessoa chega e fala: nossa, está pesado isso aqui, não é? Você sente aquele impacto daquela ambiência. Mas você, por algum motivo, você precisa permanecer naquela reunião. O que você faz? Exerce uma boa influência sobre aquele meio, sobre o ambiente, para neutralizar a má influência e melhorar os fluidos. Então, mentalmente, você mentaliza luz, paz, amor naquele ambiente, faz uma prece e não se deixa envolver e nem absorve aqueles fluidos deletérios que ali se encontram e que fazem mal. E nos ambientes familiares, famílias que vivem as turras, discutindo, brigando, falando palavras de baixo calão um com o outro, se ofendendo, verdadeiros duelos verbais, quando não partem para agressão física nos lares. Então, o ambiente fica contaminado, contagiado dessas vibrações ruins. Isso aí é um ambiente ideal para os espíritos obsessores. Eles se sentem bem, eles são atraídos pelas vibrações dos encarnados. E Kardec diz que o que atrai os espíritos, está no livro dos médiuns, o que atrai os espíritos para a nossa companhia são os nossos pensamentos. Não adianta, com todo respeito, tomar banho de sal grosso, acender vela, jogar água benta nos cantos da sala. Essas coisas materiais, diz Kardec, não exercem nenhuma influência sobre os espíritos. Eles são atraídos pelos nossos pensamentos e eles se aproximam de nós, porque há sintonia. Aí entra uma questão interessante das pessoas que chegam nos centros espíritas apavoradas, dizendo: fizeram um trabalho para mim, ou para alguém da minha família, ou puseram um mal olhado em alguém da minha família. Aí vem a pergunta: trabalho feito pega? Mal olhado pega? Pega e não pega. Depende em qual faixa vibratória nós estamos sintonizados.
Jesus falou assim: onde puseres o teu coração, aí estará o teu tesouro. Então, quando nós estamos no esforço do trabalho no bem, da reforma íntima, de nos tornarmos melhores, nós estamos vibrando numa faixa aqui mais elevada, uma sintonia mais elevada. É a faixa do bem, da paz, do amor. Aquele que quer nos prejudicar, por algum motivo, ele está vibrando aqui. Ele está com raiva, ele está com inveja, ele está com ciúme. Ele quer te prejudicar, mas você está aqui. Ele não consegue te atingir, porque ninguém improvisa elevação espiritual de um minuto para o outro. Ah, mas ele pode me atingir? Pode. Se você está aqui, de repente você entra numa faixa, abaixa sua sintonia vibratória, entra numa faixa de raiva, de inveja, de pensamentos de vingança. O que você faz? Você sai dessa faixa mais elevada e desce o seu padrão vibratório. Nisso você sintoniza com quem estava nessa faixa aqui inferior. Então, você faz isso. Aí há a sintonia. Então, você pode, sim, ser prejudicada por encarnado ou desencarnado. Aí, tem um ditado popular muito interessante que fala assim: praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. Ou seja, quando você está buscando as faixas do Cristo, você está no esforço do bem, o mal não te atinge. Entenderam? Ficou claro? Não tem sintonia. Então, nós não temos que ter medo. E outra coisa, não é o olho que é mau. De falar assim, é mal olhar. Não é o olho que é mau, é a mente, que é má, que é doentia, que é perversa, que é vingativa, que é uma mente doente. Então, a irradiação do seu pensamento, da sua vibração, é que atinge o outro. Não é o olho. O olho, por si só, não tem. A função dele é da gente enxergar. Né? A mente é que é doentia. Mas um espírito, ele pode, de um momento para o outro, resolver me prejudicar e me prejudicar, ele resolve me fazer o mal. No Livro dos Espíritos, vou até ler aqui, na questão 511, deixa eu ver se é 500, acho que não é 511, não, espera aí. Quando Kardec vai falar de pactos, de feiticeiros, de talismãs, ele vai perguntar, perdi aqui, 500, acho que 551. 551. Ele vai falar sobre poder oculto, talismãs, feiticeiros. Então, na questão 551, ele pergunta para os espíritos: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que ele seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? A resposta dos espíritos: não. Deus não o permitiria. Se nós estivéssemos
à mercê desses espíritos, eles seriam mais poderosos do que Deus. Isso não existe. De repente, você está andando na rua, tem uma pessoa, um desafeto, alguém que não gosta de você, que olha para você e fala assim: vai escorregar, vai cair, quebrar a perna. Não tem isso. Porque existe um poder maior que é Deus. E nós não estamos aí como folhas ao vento, à mercê desses espíritos. Mas como é que acontece as coisas ruins? Porque nós abrimos a nossa guarda, como a gente fala. A gente baixa a nossa vibração, a nossa sintonia. E esses espíritos têm acesso a nós, nos alcançam. No livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo 9, Mediunidade e Evolução. Alexandre tem ali uma belíssima preleção de Alexandre. Eu acho que é no Missionários. Fiquei na dúvida agora. É o capítulo 9, ou é Missionários ou é nos Domínios. Que Alexandre fala que nós pedimos sempre auxílio dos bons espíritos, pedindo a eles o sacrifício de baixar até nós. Mas o que nós devemos fazer é elevar-nos até eles. Olha a diferença. E no livro Seara dos Médiuns, tem um capítulo que chama Faixas. E Emmanuel diz assim: se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilham as faixas. Então, nós temos que buscar as faixas do Cristo. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel também tem uma mensagem que chama Nos Padrões do Cristo. Nós temos que buscar os padrões do Cristo. Então, depende de nós. Aí, uma coisa também, aqui, né, no Livro dos Espíritos, na questão 553, os espíritos dizem para Kardec que os espíritos não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. É a mesma coisa. Tá. Obrigada, viu, Silvaninha? É no livro Missionários da Luz, capítulo 9. Então, o que eu estava dizendo? Eles são atraídos pelo pensamento e por nenhuma coisa material. Eles não, a matéria não exerce influência sobre os espíritos. E aqui, quando nós estávamos falando que as qualidades dos fluidos são as qualidades, perdi aqui, que eu estou com a aula aqui no celular, são as qualidades nossas, dos encarnados. E Kardec vai dizer que as qualidades dos fluidos são adquiridas no meio onde se elabora. É importante citarmos a explicação do codificador,
que os classifica em dois aspectos. Está no capítulo 14, os fluidos, no item 16. Ele diz assim: sobre o aspecto moral, os fluidos trazem a característica dos sentimentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, bondade, benevolência, caridade, amor, doçura, etc. Então, sobre o aspecto moral. Sobre o aspecto físico, os fluidos podem ser excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, tóxicos, dulcificantes, suporíficos, narcóticos, reparadores, expulsivos. Então, vamos dar um exemplo. Você aplica passe no centro espírita. Aí a mãe chega lá com uma criança, a criança muito agitada, chorando, não dorme direito, e a mãe fala: olha, está muito agitada. Você vai aplicar o passe. Então, você envolve aquela criança com fluidos calmantes. Fluidos que vão acalmar aquela criança, não é? Você vai auxiliá-la com esse tipo de fluidos. Ah, mas tem os fluidos narcóticos. Isso é muito comum nas reuniões públicas. A pessoa sai de casa, faz o sacrifício de sair de casa, enfrenta a condução, muitas vezes vai de ônibus, às vezes debaixo de chuva, à noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, e ela chega no centro, mal começa a reunião, a pessoa já está dormindo. Por quê? Viana de Carvalho tem uma mensagem, o título é O Sono Inimigo, e ele vai dizer que esse sono que acontece na reunião pública, no estudo, eu conheci médium de sustentação que dormiam, até roncavam na reunião mediúnica. São espíritos que lançam os fluidos narcóticos que envolvem aquela pessoa. Às vezes, a espiritualidade nem permite que aqueles espíritos entrem na sala da reunião pública ou da reunião mediúnica, porque eles vão tumultuar. E eles ficam de fora, envolvendo aquela pessoa, inadvertidamente, que está invigilante nesse tipo de fluido, porque a vibração dela está baixa. Ela está na mesma frequência vibratória daqueles espíritos. E Viana de Carvalho, nessa mensagem, ele diz: luta contra este sono. Porque não é um sono, gente, é um torpor. A pessoa que sente isso, ela fala: é diferente, eu não consigo ficar com os olhos abertos, a pálpebra pesa, é torpor, é fluido narcótico. Às vezes a pessoa não está bem naquele dia, ela está indisposta ou está muito cansada, pode acontecer dela dormir. Mas tem que ficar vigilante, porque tem pessoas que habitualmente, em todas as reuniões, ela dorme. Eu me lembro do Divaldo, que contava um caso, que tinha uma senhora que ia nas palestras dele, sentava na primeira fila,
E mal terminava a prece, né, a pessoa se ajeita, bota a mão assim e está lá nos braços de Morfeu. Né? E um dia, Divaldo achou aquilo estranho. Ela dormia, ela ia lá mais de uma vez por semana no Centro Espírita lá, Redenção, em Salvador, e dormia. Aí um dia ela falou com o Divaldo que ele era o maior expositor da Bahia. Não, da Bahia não. Ele é o maior expositor do Brasil, do mundo. Aí o Divaldo falou com ela, mas interessante, eu começo a fazer palestra, a senhora dorme? Aí ela falou assim, meu filho, eu tenho uma doença que eu não consigo dormir, eu já fui até no exterior fazer tratamento. Eu não consigo dormir. Mas quando eu escuto o senhor falar, eu durmo, que é uma maravilha. Por quê? Os espíritos envolviam aquela senhora com fluidos narcóticos para ela não ouvir a mensagem e não se melhorar. Então, tem que ter cuidado. E tem gente que dorme na reunião pública do centro, dorme em grupo de estudo, né? E chega em casa, tem insônia. Claro, já dormiu tudo no centro espírita. Não vai conseguir dormir de noite. Então, uma vez eu estava fazendo um seminário, não sei se foi em Angra, em algum lugar desses por aí. E vocês precisam ver, o assunto era isso, um dos assuntos. E um senhor me desafiou, que ele falou que ele dormia na reunião, porque os mentores dele o punham para dormir, para ele tratar das pessoas, ajudar as pessoas. Não teve argumento que dissesse para ele que aquilo não era mentor, era um espírito obsessor. A pessoa sai de casa para assistir palestra, estudo e dorme. Vocês acham que isso é normal? Tem gente que fala assim, eu estou de olho fechado, mas estou ouvindo tudo. Duvido que está ouvindo, está dormindo mesmo. O outro fala, eu estou desdobrado. Não está, não, está dormindo. Então, a gente precisa lutar contra esse sono, que é inimigo, como diz Viana de Carvalho. Um outro aspecto que eu queria dizer para vocês é que o fluido é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, o ar leva o som, né? O fluido leva o nosso pensamento, ele é o veículo do pensamento. E os espíritos exercem uma ação sobre os fluidos. Eles não usam a mão como nós usamos. Eles usam o pensamento e a vontade. Então, com o pensamento, eles deslocam o fluido, eles modificam os fluidos, né? Por exemplo, a água que a gente chama de fluidificada. Na verdade, o correto é água magnetizada, porque a água já é fluido. Os espíritos que eles modificam a disposição molecular da água, transformando-a em água magnetizada. Eles colocam ali uma energia, um remédio, não é? E auxiliam. E outra coisa, o pensamento se materializa e ele cria formas que podem ser de longa duração ou não.
é o que é chamado formas-pensamento, ou ideoplastias. Essas formas-pensamento são matéria, vistas pelos espíritos. Se você estiver numa reunião, por exemplo, aqui, se eu falar assim, vamos pensar numa rosa, todo mundo vai pensar numa rosa. E nós vamos criar a forma pensamento de uma rosa. É matéria fluídica. Quem vê essa rosa? Médium vidente. Nós não conseguimos ver. E os espíritos. Porque os espíritos, para eles, essas formas pensamento são matéria. E eles percebem, eles veem essa forma pensamento. Por isso que eles nos encontram. O nosso pensamento não está fechado no nosso cérebro como se estivesse numa caixa. Ele se irradia em forma de ondas. Emmanuel diz no livro Roteiro que o pensamento se espraia pelo universo. Não há barreiras para o pensamento. Uma vez que você lança o pensamento, bom, ele vai fazer todo o bem. Pensamento mal, ele vai fazer todo o mal. E o primeiro a ser atingido pelo bem ou pelo mal do pensamento é a pessoa que o emite. Isso funciona como se fosse um bumerangue. Você lança um pensamento bom, ele retorna para você beneficamente. Você lança um pensamento mal e ele retorna te fazendo mal. E uma outra coisa interessante é a aura. O que é a aura? A aura é a exteriorização dos nossos sentimentos. Esses pensamentos, esses sentimentos se irradiam ao redor do nosso corpo físico, formando a aura. Então, se você é uma pessoa bondosa, calma, tranquila, a sua aura é de uma cor clara, é uma cor de vibração elevada. Quando você está com raiva, com ódio, a sua aura fica vermelha. Quando você está com pensamentos pessimistas, pensamentos de tristeza, de angústia, a sua aura fica escura. E quanto mais evoluído o espírito, mais clara e com uma cor linda fica a aura. Por isso é que os santos da Igreja Católica, os pintores pintavam esses santos com uma auréola aqui em volta da cabeça. Era a aura daqueles espíritos que eles viam e pintavam com uma auréola, dizendo que eram espíritos superiores. Outra coisa, Kardec vai perguntar aqui como que nós podemos vencer. Já são 8h30? Nossa, tem 5 minutinhos para devolver para a Célia? Deixa eu aproveitar aqui rapidinho. Nessa questão da forma pensamento, tem um caso muito interessante no livro Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano. Ele conta que, naquela época, lá no século XIX, XX, né,
que havia aqueles vendedores de livros que batiam de porta em porta, vendendo enciclopédia, vendendo tudo nas portas, e havia um homem que vendia Bíblias. E ele bateu na porta de uma pessoa que era espírita. E ele queria, porque queria vender uma Bíblia para a pessoa. E a pessoa disse que já tinha Bíblia, que ele era espírita, que ele tinha hábito de estudar a Bíblia. E o homem falou com ele, mas espiritismo é coisa do demônio, não sei o quê, e começou a falar aqueles argumentos que eram usados, que o espiritismo era coisa do demônio. E ele ficou insistindo, insistindo, batendo naquela tecla, e o homem ficou firme. Não, eu não quero, porque eu já tenho, não sei o quê, até que o homem foi embora. Quando o homem saiu, o dono da casa ele estava exausto. Ele sentou numa poltrona que ele olha para cima, na parede estava cheio de figuras de demônios, com tudo caracterizado, sabe? Demônio mesmo na concepção. Eram muitos ali. Ele não conseguiu desfazer aquelas formas de pensamento. Ele teve que pedir ajuda dos companheiros do centro, que foram lá, fizeram prece, fizeram culto, para desfazer aquelas formas de pensamento. Então, olha só a força do pensamento. E, para encerrar, o Kardec pergunta assim, como fugiremos à influência dos maus espíritos que estão ao nosso redor e por toda parte se insinuam sem serem vistos? E os espíritos respondem para Kardec, que merece uma meditação, um aprofundamento do nosso pensamento. Os espíritos dizem, depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. A invasão dos maus fluidos cumpre se oponham os fluidos bons. Necessário é purificar o nosso interior, dando qualidade aos nossos sentimentos, melhorando sempre para que se constitua um repulsor para as más influências, em vez de ser uma força atrativa. E ele encerra dizendo: as moscas são atraídas pelos focos de corrupção. Destruídos esses focos, elas desaparecerão. Os maus espíritos, igualmente, vão para onde o mal os atrai. Eliminando o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada tem que temer da influência dos maus. Lembrando que o que prevalece é o bem. Nada é mais forte, mais poderoso do que o bem. Então, que nós possamos praticar o bem em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado, muita paz e que Jesus nos abençoe. Espero. Não pode fazer uma pergunta, não? Pode. Pode. Pode sim. Aproveitando os 2 minutinhos que tem, ou 3, que também não é essa coisa assim, igual rígida, né? Então, você estava pensando, quando você falou, né, que o que impulsiona os fluidos é a vontade e o pensamento. Sim. Então, quando a gente aplica passes, essa é uma dúvida que eu tenho tido ultimamente. Por que a gente fica mexendo as mãos? Então,
Se nós fôssemos espíritos muito evoluídos, nós poderíamos aplicar o passe somente usando o pensamento e a vontade, porque aí a gente teria condições de direcionar os fluidos. Mas nós ainda não conseguimos. E Kardec fala que há um poder das pontas, sabe? Então, quando você direciona o seu pensamento e a sua vontade para beneficiar o outro, você usa as mãos, o poder das pontas, porque o fluido é matéria. Então, antes de você aplicar, quando você vai aplicar o passe, a primeira coisa é o passe dispersivo, né? Para limpar os fluidos deletérios. Então, você usa as mãos, porque nós temos muita dificuldade de usar só o pensamento, nós ainda não conseguimos. E demoraria muito. Por exemplo, você tem um copo que está com um pouco de água suja. Se você puser ele debaixo da torneira e deixar a água cair ali, ele vai chegar um tempo que ele vai limpar, mas demora. Que até que aquela água suja toda saia para ter uma água limpa, o que é mais fácil? Você joga a água suja fora e enche um copo de água limpa. Então, as mãos, o poder das pontas, é fundamental para nós diluirmos os fluidos deletérios, porque ele é matéria, então nós não conseguimos só com o pensamento. Tem centro que não aceita que se dê passe movimentando as mãos. É só com o pensamento. Só impõe as mãos, mas nós ainda não temos, a gente respeita, mas nós não temos essa capacidade. Você pega o livro Missionários, nos domínios, os espíritos dão passes dispersivos, dão passes calmantes, eles usam, né, esses recursos, porque o fluido é matéria e nós precisamos de auxiliar com as mãos. Não sei se eu me fiz entender. Tá certo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Silvaninha escreveu aqui. Eu acredito, não deu para ler, Silvaninha? Vamos ver aqui no chat. É porque a Leci ficou na dúvida do passe não ter valido na pandemia, porque foi feita à distância. Eu acredito que vale sim. Porque quando a gente coloca o pensamento, eu fiquei na dúvida ainda, né? Na pandemia fizemos muito passe à distância, então não valeu. Claro que valeu. Quem que tem passe, gente? Quem que aplica o passe? É o espírito. Nós somos o plugue da tomada. Nós somos instrumentos. Nós, para conseguirmos aplicar o passe. Por isso que o passe é magnético espiritual. É a cooperação do médium que doa do seu magnetismo, da sua energia, do seu fluido animal, junto com o fluido dos espíritos. Mas quem aplica o passe são os espíritos. É sempre pensamento, Leci. É sempre pensamento. No livro Nos Domínios da Mediunidade, Aulus, que é o instrutor do livro, ele fala: a mente permanece na base de todos os fenômenos. Tudo é mente, tudo é pensamento. Entendeu? Então, passe à distância, que a gente chama de irradiação, quem você mentalizar, o seu José, que está no leito tal,
na enfermaria tal da Santa Casa, por exemplo. Você mentaliza ele, aquela pessoa. Dirige fluidos de saúde, de paz, de tranquilidade. Quem leva o fluido? Quem direciona? Os espíritos, não somos nós. Entendeu? Tudo é os espíritos. Tá bom, gente? Tá ótimo, Consolação. Muito obrigada. Obrigada, Consolação. Beijo. Beijo, eu que agradeço. Você Sempre as ordens. Quando precisarem, estamos juntos. Você possa voltar mais, porque a gente já estava